E aí, pessoal, bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que está na cabeça de todo mundo: o avanço super rápido da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho. É um assunto absolutamente fascinante e, sinceramente, até um pouco assustador. Nós vamos desmistificar aquele paradoxo econômico que está bem ali no centro dessa onda recente de demissões em massa no mundo corporativo. Vamos lá? Para a gente entender a magnitude real da coisa, pare e pensa nesse número: 100 mil. Mais de 100 mil trabalhadores do setor de tecnologia foram demitidos só em 2025. Pois é, e sabe o que é mais louco? O principal motivo citado para essa enxurrada de cortes não foi uma recessão global, nada disso. Foi o avanço impiedoso da inteligência artificial. Essa é uma realidade dura, que já está afetando todo mundo, desde a galera do atendimento ao cliente até a média gerência. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Em fevereiro de 2026, a gigante Block simplesmente cortou quase metade da sua força de trabalho de 10 mil pessoas. O CEO Jack Dorsey foi super categórico. Ele disse com todas as letras que a IA tornou muitos desses papéis completamente desnecessários. E como a fala dele deixa bem claro, ele previu que em menos de um ano a maioria das empresas ia chegar exatamente à mesma conclusão. Isso ilustra perfeitamente a mentalidade corporativa de hoje e mostra o que realmente está em jogo nessa corrida alucinante pela automação. Seção 1. O paradoxo da automação. Sabe, existe um mistério gigante no mercado moderno. Pensa comigo. Se as empresas precisam desesperadamente de consumidores com dinheiro no bolso para comprar os produtos delas, por que raios elas estão eliminando freneticamente os trabalhadores que formam exatamente essa base de consumo? É isso que ilustra de forma brilhante o conflito imediato em que a nossa economia se meteu. De um lado da balança, a gente tem a economia de custos privados, ou seja, uma única corporação embolsa 100% dos ganhos quando automatiza um setor. Mas, do outro lado, a gente assiste à destruição pública da demanda. A renda que milhares de trabalhadores perdem acaba corroendo silenciosamente o poder de compra de todo o ecossistema. Resumindo, o que é maravilhoso para o balanço de uma empresa hoje pode ser uma verdadeira catástrofe para a economia amanhã. E aí surge a grande pergunta: se esse precipício, esse colapso de demanda, é totalmente visível para executivos que são super capacitados e racionais, por que parece que as empresas estão acelerando em direção ao abismo em vez de pisar no freio? Eles estão vendo um futuro de produtividade infinita que vai bater de frente com o mercado sem nenhum poder de compra. E mesmo assim, gente, o ritmo de adoção da IA só aumenta. Por quê? Seção 2. A externalidade de demanda. Para decifrar esse comportamento que parece racional e descobrir a matemática fria por trás dessas decisões, a gente precisa falar de um conceito chamado externalidade de demanda. Basicamente, uma externalidade de demanda acontece quando uma decisão que dá muito lucro para uma empresa isolada se torna altamente destrutiva quando todo mundo resolve fazer a mesma coisa. A lógica é implacável. Cada centavo que uma empresa economiza ao trocar um ser humano por uma IA corrói aquela base de receita de consumidores que todas as empresas compartilham. No fim das contas, o dano financeiro dessa perda de poder de compra é sutilmente jogado para o colo dos concorrentes. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a dinâmica da concorrência dilui essa consequência amarga das demissões. A empresa que automatiza fica com todos os benefícios da redução de custos, literalmente 100% do ganho. Só que ela sofre apenas uma fração minúscula do impacto da perda de demanda dos funcionários que ela mesma demitiu. A esmagadora maior parte desse prejuízo recai, adivinha? Sobre os ombros das empresas rivais. É a matemática pura protegendo o gatilho da demissão. Incrível, né? Aliás, tem um mito enorme rolando por aí de que se a IA fica super produtiva, ela mesma vai resolver o problema criando um boom de crescimento. Mas os dados mostram justamente o oposto. É o que a gente chama de efeito da rainha vermelha. Sabe aquela ideia de correr alucinadamente numa esteira só para continuar no mesmo lugar? Pois é. Uma inteligência artificial melhor e mais rápida, na verdade, só amplifica esse excesso de automação. Quando as empresas veem o potencial gigantesco da IA, elas sentem que podem roubar mercado das outras, e isso acelera ainda mais essa corrida armamentista tecnológica. Ou seja, a superprodutividade agrava o problema em vez de curar. Seção 3. O dilema do prisioneiro. A mecânica de toda essa armadilha é explicada perfeitamente por aquele conceito clássico da teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. Olha só. Se o mercado apostasse numa restrição mútua, com todo mundo tirando o pé do acelerador, haveria um lucro base bem sólido garantido para todas as empresas. Mas, se optarem pela automação mútua, o resultado final é uma perda terrível para todo mundo. O problema, que parece sem solução, é que mesmo com todo mundo sabendo que frear é a melhor saída, trair esse acordo invisível e abraçar a IA primeiro é, e sempre vai ser, a estratégia matemática dominante para cada empresa individualmente.
Então, o ponto crucial que a gente tem que entender é que esse excesso de automação não é só uma simples transferência de dinheiro do bolso do funcionário para o bolso do acionista. Longe disso. Na verdade, isso cria um peso morto na economia que prejudica absolutamente todo mundo. Claro, os trabalhadores perdem a renda deles, isso é óbvio, mas os donos das empresas também perdem a demanda agregada. E o resultado é o encolhimento de todo o nosso excedente econômico. Até os lucros de longo prazo dessas empresas acabam sendo devorados por essa armadilha que elas mesmas criaram. Seção 4. Por que a renda básica falha? Claro que, diante disso tudo, é super compreensível que a gente saia buscando soluções urgentes. Mas as pesquisas deixam bem claro que aquelas políticas mais famosas não resolvem a causa raiz. Estamos falando de ideias como a renda básica universal, imposto sobre a renda do capital, participação acionária dos trabalhadores ou até acordos voluntários entre as corporações. E veja bem, embora essas propostas sejam ótimas para amortecer temporariamente o baque da perda de empregos, elas falham num ponto crítico. Elas não mudam um incentivo matemático lá na base. Para uma empresa, o ato de substituir um humano por uma máquina ainda vai continuar sendo incrivelmente lucrativo. Pensa na mecânica da renda básica universal. Por exemplo, ela infla o bolo geral da demanda, aumentando o padrão de vida básico da galera. Só que aquela fatia que representa um incentivo marginal para automatizar, ela fica intacta, não sofre nenhum arranhão. Então sim, pagar uma renda universal torna a vida mais suportável para quem acabou de perder o emprego, mas não tira nem um pouquinho o enorme incentivo financeiro que a empresa tem para ir lá e demitir o próximo funcionário. A conta continua fechando para o lado da demissão. Seção 5. A solução do imposto sobre automação. Bom, se as soluções clássicas não conseguem mudar a matemática cruel do mercado, qual é a saída final? É aqui que entra um conceito fascinante chamado Imposto Pigoviano sobre a Automação. Parece complicado, mas é genial. Basicamente, é um imposto extremamente cirúrgico, calculado exatamente no mesmo valor da demanda que a empresa destrói na economia, mas que ela não internaliza nos custos dela. Ao obrigar a empresa a colocar na ponta do lápis o prejuízo sistêmico que a automação dela causa para o mercado inteiro, esse imposto alinha perfeitamente a ambição de lucro privado com os duros custos sociais e econômicos. Ele acerta bem no alvo. Vamos ver como isso funciona na prática, porque esse imposto gera um ciclo de solução simplesmente brilhante. Tudo começa cobrando imposto sobre essa perda de demanda que não estava na conta. Esse custo extra muda na hora matemática da empresa, fazendo o executivo pensar 2, 3 vezes antes de substituir alguém sem uma boa justificativa de produtividade. Depois, todo o dinheiro arrecadado com esse imposto é injetado diretamente em programas de requalificação para os trabalhadores afetados. E o resultado final? A própria falha do sistema, a externalidade negativa, vai encolhendo sistematicamente com o passar do tempo. A grande beleza técnica dessa solução é justamente essa. Quando você investe o dinheiro do imposto em requalificação humana, você garante que os trabalhadores realocados voltem para o mercado, voltem a ganhar seus salários e voltem a gastar na economia. Com a base de consumidores saudável e de pé novamente, a necessidade de cobrar esse imposto vai caindo aos poucos. É uma política super otimista, sabe? Ela é desenhada para ser apenas uma fase de transição, curando de verdade o buraco estrutural da economia sem criar uma dependência eterna do Estado. E toda essa análise nos deixa como uma reflexão que é, no mínimo, urgente. Será que a nossa sociedade vai conseguir reconhecer a necessidade matemática de taxar essa corrida armamentista da automação antes que a base inteira de consumidores desapareça? Entender os números frios por trás do que está acontecendo é o grande segredo para o nosso futuro. Continuar explorando e debatendo essa interseção maluca entre economia e inteligência artificial vai ser absolutamente vital para os próximos capítulos da nossa história. E aí, o que a gente vai escolher?